Gente, a paz do Senhor Jesus, eu vou estar abordando uma temática a respeito da vida de Noemi, tá? E essa temática nós vamos abordar 5 lições sobre o que nós podemos aprender com Noemi, tá? Desde já, você que está em casa, acompanhando esse vídeo, vamos ler no livro de Ruth, tá? Antigo Testamento. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1, tá? Você que está com a sua Bíblia em casa, escritura na sua casa. Quero aqui ler somente o versículo de número 1, tá? Um livro escrito por Samuel, Antigo Testamento. Está escrito assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Tá? Vou ler somente até aqui. Samuel, ele, nesse livro de Ruth, ele vai mostrar para nós exatamente qual que é o contexto em que essa história ela vai se desenvolver. Samuel disse que o contexto histórico desse livro era o período dos juízes, né? Ele diz bem aqui, ó: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos, que eram Noemi, Quilion e Malion, né, que vai explicar a partir do versículo número 2, né, que o nome do seu esposo era Elimeleque, o esposo de Noemi. E qual que é esse contexto histórico que Samuel mostra para nós, que era o período dos juízes? Esse era o período em que essa história vai se desenvolver. Esse período, ele durou cerca de 350 anos. Esse período histórico onde os juízes ainda julgavam a terra dentro do livro de Ruth. É um período que perdura 350 anos. Onde começou? Ele começa com a morte de Josué. E ele só termina com a coroação do rei Saul sobre o rei de Israel. O próprio livro de Juízes, capítulo de número 21, versículo número 25, ele explica exatamente como que era esse contexto. Olha o que diz o escritor do livro de Juízes, capítulo 21, versículo número 25. Ele diz assim: E naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então esse era o contexto em que essa família está inserida. Na minha introdução a respeito desse contexto histórico, eu coloquei que nesse tempo o povo israelita viveu como um elevador, ora caminhando para cima e ora caminhando para baixo. O povo alterou sua vida, oscilando entre rebeldia contra Deus e a volta para ele. Então esse era o contexto histórico do livro de Juízes em que viviam os israelitas. Uma hora eles obedeciam, viviam debaixo da rebeldia, e outra hora eles voltavam a obedecer a palavra de Deus. A instabilidade política e o colapso moral e a infidelidade espiritual foram as marcas distintivas desse tempo. Então essa era a marca desse contexto em que viviam os israelitas, né? E Samuel, ele mostra para nós, dentro do capítulo de número 1, versículos número 1, que a fome que houve na terra em Belém de Judá, né? Belém de Judá, a palavra hebraica Belém de Judá significa casa do pão. Essa fome que houve em Belém de Judá não é uma fome natural, não é um colapso de fome natural, não é. Pelo contexto histórico, né, nós vamos ver que era por motivo de rebeldia que vivia os israelitas. Esse era o motivo dessa seca. Não era um colapso
natural, não era um colapso natural. Era exatamente aquilo que Deus tinha ensinado para eles. Em Levíticos, capítulo de número 26, versículo de número 19 até o versículo número 20. Moisés disse: porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei com que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E de balde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. Né? Isso era o que Deus ensinou para eles através da vida de Moisés em Levíticos capítulo 26, versículo 19 até o 20. Então essa fome, essa seca que está acontecendo não é de algo natural, mas sim através da desobediência, né? Porque tem pessoa que é desobediente, tem pecador que ele é desobediente, mas aquilo que Moisés ensinou para nós é aquilo que Deus disse através da vida dele: a força de vocês será vã, quebrarei a soberba de vocês. Não quer dizer a disciplina pela falta de obediência. A terra não dará sua novidade. Como todo desobediente ele é persistente, então Deus disse: a sua persistência, a sua força será vã, porque as árvores não darão seu fruto e a terra não dará sua novidade. Não dará sua novidade. Então esse é o contexto em que está inserido. Esse é o contexto em que está inserido o povo israelita e o que está acontecendo dentro desse período histórico do momento que os juízes julgavam a terra. E dentro dessa temática, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar dentro do versículo número 1, do capítulo número 1 do livro de Ruth, o que nós podemos aprender com Noemi? Primeiro, foi uma mulher de obediência. Ela foi uma mulher de obediência. Porque o texto vai explicar aqui que Elimeleque, ele pegou sua família e foi peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Noemi, como ela é uma mulher vivida e já experiente, ela mostra para nós que ela foi uma mulher obediente. Ela foi uma mulher extremamente submissa ao seu marido. Né? Ela foi uma mulher extremamente obediente. Né? Ela seguiu a liderança do lar, que era o seu marido Elimeleque. Né? É a primeira lição pedagógica que eu gostaria de destacar neste vídeo. Nós vamos destacar 5 lições, mas vamos destacar aqui a primeira para nós não cansarmos, o vídeo não ficar cansativo e extenso. Então nós temos uma mulher submissa, uma mulher extremamente obediente. Se não, vejamos o que seria submissão nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo de número 5, versículo 22. Paulo diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, né? Efésios 5, 22 a 24. Porque o cabeça da mulher é o marido, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como um homem, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, não é em algumas coisas. Então tem muita mulher, né, comendo bola aí. Então sejam submissas a eles em tudo, né? Sejam submissas em tudo ao seu marido. Se não, vejamos o que seria, né? O que seria essa questão de submissão? Submissão nada mais é, na língua portuguesa, também se você buscar no grego, você também vai ver os mesmos significados. Mas na língua portuguesa, diz assim: aquela que aceita as ordens, a que se submeteu os desejos de outra pessoa. Então submissão é isso, aquela que se submeteu aos desejos, aquela que se submeteu, aquela que aceitou as ordens. Então submissão é isso. Então não é questão de obrigatoriedade, não é isso que diz o texto. Paulo está dizendo que as mulheres sejam submissas ao marido, assim como ao Senhor. Então é uma questão de temor, e o temor nada mais é do que referência, né? Temor quer dizer respeito, temor quer dizer traz a questão de submissão, de reverenciar. Então, quando a mulher ela é submissa ao marido, não é que ela não presta, não é que ela é frajuta, não é isso que diz o texto bíblico. A palavra de Deus, assim, se você buscar em outros textos bíblicos, né, você vai ver que a mulher ela é submissa. Por quê? Porque ela entende, porque ela compreende que esse é o papel que Deus fez para o desenvolvimento familiar. E para que a família na sociedade venha a dar certo, e para que o projeto de Deus da família venha a dar certo,
O homem ele vem com um papel de governante, por quê? Porque ele é o primeiro ser criado por Deus, e a mulher ela vem com um papel de submissão, que foi isso que Moisés deixou escrito em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18, que a mulher ela vem com um papel de auxiliá-lo, de socorrê-lo, ela vem com um papel de ajudar o homem. Então por isso que a mulher ela é submissa, ela vem para complementar o papel de governo do seu marido. Então, para que o projeto da família venha a correr certo, o homem ele tem que vir com um papel de governante, né, que é isso que diz a escritura, que ele é o cabeça, que ele é o governante, porque ele foi criado primeiro, e a mulher ela vem com um papel de complementar o homem, né, dentro desse papel de criação, para que ela venha ser, para que ela possa auxiliá-lo naquilo que ele precisa, né, naquilo que ele precisa. Por que a mulher tem que ser submissa? De uma forma bem objetiva e pedagógica, explico para vocês. Por que a mulher ela tem que ser submissa? Porque ela tem que, assim como ela é temente ao Senhor, que nem disse o apóstolo Paulo em Efésios 5:22. Isso daqui não é uma questão complexa, não é. É que as mulheres hoje no século XXI, essa metodologia de ensino que é ensinar na sociedade, as mulheres não querem aceitar. Sendo que o livro que mais exalta a mulher e mostra que a mulher ela é uma peça principal na vida do homem é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Não é esse método ensinatório que o mundo ensina, né? Que a mulher não presta, que ela é corna, que ela é frajuta. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que a mulher, que o homem ele não consegue montar uma família, o homem ele não consegue, vamos dizer, criar uma família sem ter o papel da mulher na sua vida. Então, para o homem ser completo, Deus disse, eu tenho que criar uma mulher para ele, porque não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Para que a mulher é submissa? Para que ela possa ser o exemplo para as mulheres mais novas. Para que ela possa ser o exemplo. Quem disse isso? Tito, capítulo de número 2, versículo 3 e 5, diz que as mulheres idôneas, as anciãs, as mulheres mais vividas, elas têm que ser boas donas de casa, elas têm que ser submissas aos seus maridos, cuidar bem dos seus filhos e cuidar bem dos seus lares. Para quê? Para que elas possam, não só isso, tem muito mais coisa lá se vocês lerem o texto, para que elas possam ser o exemplo para as moças mais novas. E o interessante, que Tito vai dizer, que Paulo aqui, né, que Tito vai dizer em sua carta, para que a palavra de Deus não possa ser blasfemada. Olha que ponto interessante, para que a palavra de Deus não venha a ser blasfemada. Então por isso que a mulher ela vem com um papel de submissão, para que ela possa ser o exemplo. E para que o desenvolvimento familiar, o desenvolvimento da mulher dentro da sociedade possa ser o exemplo e possa o nome de Deus e a palavra de Deus não ser blasfemada. Em detrimento disso, então nós vemos que Noemi, ela foi uma mulher extremamente submissa. Ela vem mostrando para nós que ela vem desempenhando um papel de obediência. Ela vem desempenhando este papel, um papel de obediência. É isso que essa mulher ela vem mostrando para nós. E o porquê que nós, cristãos, temos que ser obedientes a Deus? Sendo que Noemi, ela dá um show para nós, que ela foi uma mulher submissa, ela foi uma mulher extremamente obediente. Por que nós temos que ter obediência a Deus? Se não, vejamos. Primeiro, a palavra obediência significa ação de quem obedece. Obediência significa ser submisso. Obediência, segundo a língua portuguesa, significa ser dócil. Obediência também nada mais é daquele que tem disposição para obedecer. Obediência não é uma ação incompleta. Quando eu digo que sou obediente a Deus, significa submissão completa. Então, de antemão, nós vamos ver que obediência não é para qualquer pessoa.
né? Então, mas isso é importantíssimo na vida de um cristão, na vida de um ser humano, na vida daquele que serve a Deus. A obediência, ela é principal na vida cristã. Não é se eu quiser ser, não é isso que a palavra de Deus ensina. Se não, vejamos. Primeiro, por que ser obediente? Por que ser obediente? Um outro ponto também importante para nós destacarmos aqui a respeito de obediência significa também a ação daquele que se conforma com as ordens recebidas. Aquele que se conforma com as ordens recebidas. Então, por que nós temos que ser obedientes a Deus? Primeiro, para que tudo na sua vida ocorra bem entre você e Deus. Para que a sua comunhão com Deus possa se desenvolver de uma forma espiritual saudável. Por isso que temos que ser obedientes. Crente vive enrolado, muito crente vive enrolado porque não obedece a Deus. Muito crente vive enrolado porque não obedece a Deus. Se não, vejamos, Moisés disse em Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem dera se eles tivessem sempre no coração essa disposição para me temer e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha que coisa incrível que Deus está dizendo em sua palavra. Quem dera se Israel tivesse sempre no seu coração a disposição de me temer para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles. Não só com eles, Deus também visitaria toda a sua descendência para sempre. Segundo, olha como é importante obedecer. Olha como é importantíssimo você ter uma vida de obediência a Deus. Através da prática da obediência, Deus não vai alcançar só você, mas também toda a tua descendência. Você será um exemplo na presença de Deus e através da sua obediência a Deus, Deus vai alcançar também outras pessoas. Segundo, a obediência é a prova de que nós amamos a Deus. Olha que coisa incrível. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos mostrando para Deus que nós o amamos. Isso é uma prova de que nós amamos a Deus, de que nós somos obedientes. Através da obediência é uma demonstração de que você ama a Deus. Como assim? Quem disse isso foi João. João, capítulo de número 14, versículo de número 15, recitando as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem disse isso foi Jesus, em João 14, 15. Se vocês me amam, vocês obedecerão todos os meus mandamentos. Vocês obedecerão os meus mandamentos. Isso quem disse foi Jesus. Vocês me amam mesmo? Então vocês obedecerão os meus mandamentos. Não obedeço, então você não ama a Deus. Essa é a realidade das coisas. João, em sua epístola, a primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 3. Olha o que vai dizer João, que coisa linda. Porque nisso consiste o amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, não é possível isso. Primeira epístola de João 5:3. Olha o que diz João. Porque nisto consiste o amor a Deus. João, o que consiste o amor a Deus? Em obedecer os seus mandamentos. Não, mas obedecer a Deus é difícil, é complicado. É complicado para crente que gosta de viver debaixo de ser vergonhice. Pessoa que não obedece a palavra de Deus e quer arrumar desculpa para os seus pecados e para as suas práticas pecaminosas. Mas João disse, em obedecer os seus mandamentos, isso consiste o amor de Deus. E ele também diz, dentro do mesmo versículo, e os seus mandamentos não são pesados. Por quê? Porque nisso consiste o seu amor. Nisso consiste o seu amor. E os seus mandamentos não são pesados. Terceiro, a obediência nos torna a diferença aonde nós vivemos, na sociedade, no nosso trabalho e aonde nós congregamos. A obediência a Deus nos torna servos diferenciados. Então, a obediência a Deus vai tornar você perante Deus e perante as pessoas um servo diferente. Essa é a realidade. Sendo que hoje, no século que nós vivemos, hoje todo mundo, ninguém está seguindo a palavra de Deus. Ninguém está indo de encontro ao que a palavra de Deus ensina, né? Estão no comodismo, estão seguindo exemplo de outras pessoas, seguindo exemplo de pessoas que não obedecem a palavra de Deus. Se não, vejamos,
Primeira epístola de Pedro 1,14 fala a respeito disso, mas um texto que chamou muito a minha atenção é 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Samuel, porém, respondeu: acaso tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Ô Saul, será que o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, sendo que o Senhor tem prazer na vida de um servo a partir do momento em que ele obedece a sua palavra? Olha o que disse Samuel também, porque a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiro. Então, filho, Deus tem prazer na vida de um servo a partir do momento em que ele começa a obedecer a sua palavra. Então, perante Deus e perante a sociedade, onde ele vive, onde ele congrega, onde ele anda, ele será a diferença. Por quê? Porque ele obedece a palavra de Deus. Olha o que disse Jesus em Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor? Por quê? Vocês me clamam. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, sendo que vocês não fazem o que eu digo. Então, a obediência, meu filho, ela é a marca daquele que serve a Deus. Não tem como eu dizer, eu sou servo do Senhor, sendo que eu não obedeço. Para você ter um bom desenvolvimento ministerial, tem que ter obediência. Para você ser um servo diferenciado dentro da sociedade onde você vive, você tem que ter obediência. 4. Seu caminho, através da obediência a Deus, se torna próspero. Olha que coisa linda. Olha que coisa sensacional. A obediência vai tornar o seu caminho próspero. Deus, ele vai fazer com que o seu caminhar na presença dele seja um caminhar saudável. O seu caminhar próspero, quero dizer, não é uma boa casa, não é um bom carro. Se você quiser ter um bom carro, vai trabalhar, estude. Se você quer ter uma boa casa, trabalhe e estude, né? Busque por isso. Mas esse desenvolvimento espiritual é um desenvolvimento espiritual saudável. Por quê? Porque você vai se alegrar na presença de Deus. Mesmo que as situações, as adversidades da vida venham na sua vida, você vai entender, através da obediência da palavra de Deus, aquilo que exatamente está acontecendo na sua vida. Você vai entender isso. Se não, vejamos, Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Não deixe de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué, não deixe de meditar. Josué, não deixe de cumprir aquilo que está escrito. De dia e de noite, não deixa, porque só assim os seus caminhos prosperarão. As coisas irão se desenvolver, você vai entender o que realmente está acontecendo na sua vida. E todos os seus caminhos serão bem-sucedidos. Você vai saber aplicar, através do meditar na minha palavra, você vai saber aplicar na sua vida tudo aquilo que é a vontade de Deus. Você vai saber discernir aquilo que é a vontade de Deus. Você vai saber entender aquilo que realmente está acontecendo. Então, meu filho, tenha isso na sua vida. Simplesmente não só escute, não só medite, mas também pratique a palavra de Deus. Nós vamos desenrolar essa temática. Ainda tenho mais 4 tópicos para falar a respeito disso. O primeiro nós já falamos, que é a questão de obediência. Então, Noemi, ela foi uma mulher obediente, uma mulher submissa. Então, nós temos que ter a obediência na nossa vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.